Olá a todos e todas, vamos dar início então a mais uma edição da Roda de Conversas, parte do projeto Memória do PROLAN, Programa de Pós-Graduação e Integração na América Latina, que consiste em tomar depoimentos de conferencistas e debatedores do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e 2º Congresso Pensamento e Pesquisa na América Latina. Eventos que tiveram início em 4 de novembro desse ano, 2024, até 8 de novembro. Estamos falando diretamente do Estúdio Alfredo Bose, do LAPEL, Laboratório de Línguas da Faculdade de Letras da USP. Hoje temos a honra de receber, então, a professora antropóloga Rita Laura Segato. É uma professora argentina, tem uma origem acadêmica ligada à UBA e é professora emérita da Universidade de Brasília e pesquisadora do CNPq. Pesquisadora sênior do CNPq. Bom, especialmente conhecida por suas investigações e pensamentos sobre as questões de gênero nas comunidades latino-americanas, sobre violência de gênero, relações entre gêneros, racismo e colonialidade. Estamos aqui recebendo também, para essa conversa conjunta, Thaís de Souza Gomes, mestranda do PROLAN, que estuda movimentos de mulheres artesãs e suas narrativas na América Latina. Recebemos também a doutoranda Monique Souza. Apesar de ser carioca, ela estuda no Rio Grande do Sul, quer dizer, ela saiu do Rio para estudar no Rio Grande do Sul, e ela pesquisa estalido social do Chile e o papel das mulheres no movimento. Estamos também com Beatriz Leal, formada em Relações Internacionais e é doutoranda do PROLAN. Ela investiga o impacto do agronegócio nas populações campesinas. Eu acho que você deve estudar mulheres, né, nas populações campesinas, né? Bom, estamos também com Graziela Tavares, doutoranda do PROLAN, mestre em Direito, que coordena o projeto Direito e Gênero da UFT. UFT é a Universidade Tocantins. Ótimo. Bom, esse é um trabalho feito por professores do PROLAN. Daqui a pouco pode entrar aqui a Sabrina Rodrigues, que ela é doutora pelo PROLAN, também organizadora desses eventos. E, enfim, a gente está muito contente de estar aqui com a professora Rita Segato. Bem-vinda, professora. Obrigada. Sim? Muito obrigada. Bom, logo mais nós vamos ter então uma palestra com ela no auditório Nicolau Sevicenko, que é aqui na Universidade de São Paulo, e o tema dela é Falando de Futuro, ou Falamos de Futuro, Utopias ou Horizontes. É isso, professora? Pode ser. Pode ser. Muito bem. Professora, fique à vontade para os seus cumprimentos aos alunos do PROLAN e da comunidade USP. Obrigada. Bien. Profesor, ¿puedo intentar hablar en español? Sí, pode. Como un gesto de receptividad, ¿no? Pero mi español no es muy bueno. Pero bien, yo tengo que decir que es un honor y un gran gusto para nosotros estar acá, porque bien, como Gracia ya decía, que investiga, ¿no? su trabajo y es una miembro de la bibliografía de nuestro programa, y también para mí, que yo investigo colonialidad y decolonial en cuanto marco teórico, entonces que ha leído su investigación, ha trabajado con sus obras, y para mí es un gran gusto y un honor conocerla. Entonces, muchas gracias. Y bien, pensando en iniciar, ¿no? Una conversa más fluida, más informal, si quiere y si puede, por favor, hablar un poco de lo que pretende decirnos, una pequeña introducción acerca de su charla más adelante. Por favor. Claro, el título se me confunde falando en español. No, porque son duas línguas que realmente fazem um cortocircuito. Podemos hablar en portuñol, entonces. Ou seja, uma vez fui lá, nessa fase da minha vida, eu conto contos.
falar em Galícia, né, no ajuntamento de Galícia, e falei, o que falo aqui? Então comecei a falar, fiz a minha palestra em português. Então, claro, mas meu português é um português com um portunhol. Un portuñol, sí. Então, no final vieram as mulheres galegas. Como você sabe falar galego tão bem? Então eu falo galego e não sabia. Então eu falo galego. Então, não, a minha palestra, o título faz referência a algo que eu falo, assim, um pontinho de uma mudança muito fundamental que eu tive com relação a o nosso uso da palavra utopia quando a gente, na militância, no ativismo dos anos 60 e 70. Em que, e até recentemente, para muita gente até agora, que é que utopia representa que você tem desenhado o futuro como deve ser. Um quadrinho do futuro obrigatório. Isso deu em formas de autoritarismo insuportável. Então, faz referência a isso, eu vou me referir a isso que eu falo, assim, um horizonte aberto, um caminho aberto, buscar de outros rumos para a história. Mas eu vou passar assim por vários temas. Eu vou passar pelo tema da colonialidade do poder, tentando corrigir que muita gente usa esse vocabulário, mas sem conhecer muito bem em que consiste esse vocabulário. Vou passar pelo tema da crítica ao multiculturalismo, né? Por que falar de raça na perspectiva da colonialidade do poder é outra coisa diferente a falar de raça num identitarismo que fetichiza as identidades de uma forma em que a arquitetura das identidades e todo o programa das identidades veio formatado de uma outra história que não é a nossa, tanto no feminismo como na luta contra o racismo. Vou falar disso, vou falar do momento presente, não sei se dará tempo, eu anotei vários temas que é a obsolescência do discurso da razão humanitária. Nós estamos frente ao fim do discurso da razão humanitária, e depois eu vou cumprir comigo mesma, que eu jurei a mim mesma um dia, em frente do espelho, e juro por minha vida, que nunca mais falarei em público sem mencionar o tema Gaza. Para mim, o tema Gaza é um ponto obrigatório de toda fala pública que eu faço. Muy bien. Bien, entonces, bien, muito obrigada, professora. Vou falar em português, então, para não ter mais confusões. Tenho certeza que vai ser uma palestra excelente. Todos aqui estamos na expectativa e animados. Acho que é fundamental a gente seguir pensando, né, conceitos fundamentais da colonialidade, da decolonialidade, por se tratar de movimentações novas. E, claro, sem deixar de trazer para a contemporaneidade e pensar eles a partir, né, do que nos toca atualmente, como a senhora mencionou, tanto a situação, né, humanitária, referente ao meio ambiente, a situação climática e, claro, o que vem acontecendo, né, em Gaza e, enfim, em relação à Palestina. Então, acho que agora a gente pode passar para perguntas mais objetivas, né, depois dessa introdução. Então, passo a palavra. Ahora yo no sé si puedo hablar en español o si hablo en portugués. Vámonos mudar para Galicia. Galicia, bueno, qué rico. Profesora, mucho gusto conocerte, mucho gusto estar aquí. Voy a lembrar de este momento por toda mi vida. Sí, por supuesto, porque es una referencia para nosotros. Una referencia de estudio, una referencia de lucha, una referencia de persona y de Latinoamérica también. Sí, entonces, gracias por este momento. Muito obrigada. Quería preguntar a ti. Quería preguntarte acerca lo que piensas o sus expectativas acerca de los derechos humanos en Latinoamérica y sobre todo la perspectiva de las mujeres. Es una cosa que me resalta el corazón, entonces estoy intentando aprovechar un poco esta oportunidad. Sé que esto daría una fala muy larga, pero... Eso sí, muitas vezes no feminismo, vamos a falar. Sí, por supuesto. Pensamos que passamos uma lei nova, fomos para casa a brindar e descansar, e pensamos que porque passamos essa lei, o problema se resolveu. E não é assim.
a lei é uma ficção, nunca deixou, é uma ficção. Tem leis que somente existem para dizer que foram, para dizer que existem. Então, isso hoje é mais, chegou num momento ainda muito mais dramático que antes, né? O tema de o que é a lei, o que faz a lei, qual é a eficácia material de uma lei. Por exemplo, o aborto. Sim. Nunca teve nenhuma eficácia, porque toda mulher, ainda uma sobrinha de bispo, que necessitou fazer. Eu conheço na Argentina um grande médico ativista pela vida, que fez um aborto na filha dele. Então, é uma ficção, ou seja, então nós temos que começar seriamente a pensar em o que é a lei, o que é o jurídico, né? Se ela não é um discurso pedagógico, se uma sentença do juiz não é pedagógica, a lei não existe. Eu fazer de conta, eu vou falar um pouco disso na minha palestra. Mas é importante passar leis. Eu não estou dizendo que não, mas estou dizendo que é insuficiente. Perfeito. Estou ansiosa por Obrigada. su palestra. Muito ansiosa. São muitos anos de pensar. Por exemplo, por mais de 11 anos, eu acompanhei as oficinas da FUNAI por todas as regiões do Brasil com mulheres indígenas. É muito, por anos, essas oficinas foram para informar sobre a lei, por exemplo, a lei Maria da Penha, as leis que já existiam. Mas eu pensava, como essas mulheres vão poder ir até um tribunal? Sim. Impossível, pela distância física, inclusive. Sim. Então, para que serve? E a medida protetiva. E aí, o que eu cheguei à conclusão é o seguinte, que se cada cidadão, se cada pessoa não se torna um juiz nas suas próprias interações sociais, a lei não existe. Então, essa lei servia, essa informação servia, mas para que a mulher fosse capaz dela mesma julgar e gerar estratégias dentro da comunidade dela para resolver o problema. Se cada um de nós não é um juiz ou uma juíza, a lei não. Inclusive, os estudos de quantos conflitos no Brasil chegam ao tribunal, a gente ficaria. Tem estudos que eu ensinei antigamente, antes de me aposentar, né? Mas deve ter estudos mais recentes, de que proporção dos conflitos entre pessoas brasileiras chegam a uma denúncia, chegam a um tribunal. São pouquíssimos. Professor. Dias graças. Graças, professora. Queria aproveitar e emendar então a pergunta, mas também preciso agradecer toda a contribuição, mas não só a contribuição acadêmica, né? Acho que a história e a atuação que a senhora tem me preenche enquanto ser humano. Então acredito, é muito importante tê-la aqui. Mas melhoraram. Mestra Rita, em Pedagogia da Crueldade, a senhora trata sobre, né, estruturas de poder patriarcal, que acho que tem um pouco a ver também, né, com essas formas que a justiça trata quem é sujeito de direito ou não. Enquanto esses sistemas e o poder patriarcal, eles permitem e justificam esse uso da violência, né? É uma violência que não é somente física, é psicológica, contra mulheres, meninas, e acho que a gente pode falar de gêneros subalternizados também. Como essas pessoas, elas poderiam enfrentar ou criar outros caminhos frente a essa coisificação dos seus corpos e vidas? É difícil, né? Eu cheguei até onde cheguei, mas muito mais do que fiz não posso. Só que eu acredito na palavra. E eu ultimamente costumo dizer que o que eu falo do que todo mundo já sabe. Tudo que está escrito, vocês já sabem. Só que a arte está em nomear. E isso que toda pessoa tem que estar autorizada. Esse é outro tema, né? Como a gente ensina, como é a sala de aula, o que fazem os professores desautorizam. Entendem que a grandeza deles
esse pequeno espaço de poder, né, é para o exercício do gozo de oprimir e desautorizar. Exato. Isso deve mudar. Ou seja, autoria, autoridade e autorização têm a mesma raiz. O professor deve ser um autorizador, não um desautorizador, para que cada um dos seus alunos se transforme num autor. Então, um autor, o que é alguém que nomeia, né? O nomear é porque o nome, a experiência todos temos. Por isso acho que as pessoas me leem, porque o que estou dizendo aí é uma coisa que todas as pessoas sabem. Está na experiência de nós. Só que por muito tempo, devido ao eurocentrismo, à colonialidade do saber, nós pegamos os nomes que vinham de outro lugar. E nem sempre esses nomes que vêm de outro lugar nomeiam a experiência da gente por aqui. Um nome, por exemplo, é Estado. Então, as pessoas que vão estudar ciências políticas, direito, ciências sociais, aprendem teoria do Estado, né? Só que aprendem teoria do Estado sobre estados que têm uma história completamente diferente às histórias dos nossos estados. Então, usa a palavra, mas está nomeando uma coisa que não é a daqui. Outra formação. Então, prestar atenção, né? Aí conto outra história engraçada. Muito bem. Queremos ouvi-lo. Estava em uma marcha do 8 de março, né? Em Córdoba, uma província do centro da Argentina, né? E estava já escurecendo, tinha uma moça com a bicicleta e levava uma placa assim, dizia assim: a criminalização do aborto é uma forma de estupro, em espanhol, de estupro. Mas é o pior de todos os estupros. É um estupro de Estado. Essa frase é minha. Eu fiquei, Porque he dicho para la chica, escribe mi nombre en el final del cartaz, por favor. Não, porque as palavras, e isso é um tema com a colonialidade também, com o pensamento, da teoria da perspectiva da colonialidade do poder. As palavras não têm donos, não são proprietárias, mas tem genealogia, tem filiação. E às vezes você não conhece a filiação da palavra e não entendeu bem. Então eu fiquei inquieta, então me aproximo e falo como assim: ai, que boa essa. Estava meio escuro, porque era crepúsculo. A sua frase está muito bem. Falei, de quem é? Olha assim para dizer: da senhora. Não. Qué rico, qué momento Engraçado. Muito bem. É engraçado. A gente tem que rir. Sí. A gente tem que rir. Tem que disfrutar. Tem que, né? Então, Beatriz? Graças. Eu também vou reiterar a professora Rita que eu estou encantada de estar aqui com essas mulheres na sua presença e dizer também da minha gratidão, porque a senhora decifra processos latino-americanistas e caribenhos, a senhora e com essa simplificação desses processos sociais, nós conseguimos entender tanto do nosso país e até das relações pessoais nossas, da nossa presença feminista, na nossa família, no nosso trabalho e tudo que a gente enfrenta de desafios. Teria 1 milhão de perguntas e de comentários sobre o que eu já li da sua obra, que é tão importante para a minha pesquisa, que é tão importante para a minha existência. Mas eu queria voltar para uma categoria que é fundamental nesses processos dos conflitos armados na América Latina e também desses conflitos dos grandes centros pelo narcotráfico e tantas problemáticas sociais, que é o femigenocídio. E para isso eu volto em um dos seus trabalhos que eu acho fenomenais, que são tantos, que é a perícia do caso Zé Puzarco, da Guatemala,
que foi uma perícia de gênero. E talvez, não sei se estou enganada, mas talvez a primeira perícia de gênero que tenha acontecido nesses sistemas de justiça, acho que do mundo. Foi um caso que teve 18 perícias, mas a perícia mais importante para as mulheres e que decifrou várias violências, a violência sexual como tortura, inclusive, foi essa perícia de gênero. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse caso, que é muito triste, que é muito trágico, que traz, né, também a pedagogia da crueldade também ali nas entrelinhas, né? E da importância disso para a gente trabalhar com o direito das mulheres nessas perspectivas que nós enfrentamos tão duramente aqui na nossa região. Sim, foi um trabalho bem duro. Imagino. Que terminou relativamente bem, né? Porque o primeiro Tribunal de Direitos Humanos de Guatemala não conseguiram colocar na cadeia a Ríos Montt, ao presidente que foi presidente durante esse período duríssimo dos anos 80 na Guatemala. Houve um erro processal, segundo falaram, mas nós conseguimos colocar os dois acusados por 100 anos na cadeia. Agora, tem alguma coisa, não está publicado, ainda não se publicou a minha perícia. Mas está nesse site, não sei de onde Está no vocês... Google, com todas as páginas. É sério? E eu já citei o trabalho que eu escrevi. Eu não sabia. Mas Por está solta mesmo. Tá lá o PDF no Google. Assim, os seus Que direitos legal. autorais não devem estar sendo Não. atribuídos. E acho que eu fui uma das violadoras, mas vocês estão sendo testemunha aqui se que foi preocupe, sem, porque o que sem dolo. o que um autor quer é ser lido, Ah, não tanto ser comprado. Uma vez estava dando um seminário nos Estados Unidos, na Universidade de Flórida, em Gainesville, um semestre, né? Aí estava demorando em sair a cartilha, né? Com os textos para a disciplina, os textos que os alunos tinham que ler. Aí, então, eu me expliquei na sala de aula e pensei, bom, é porque nos Estados Unidos, pelo menos na Flórida, se paga o copyright por página, o xerox. Então você faz um xerox de um artigo e paga por página nesse estado. Não é em todos os lugares igual. Então não estava o cálculo de quanto custaria. Então falei, é diferente, falei que no nosso mundo, no nosso continente, no nosso mundo o que um autor quer e sonha é ser lido, não ser vendido. Fui acusada de anti-americanismo. En serio. Una de los alumnos, quién sabe, un mariner, porque en esa universidad de Florida, en Gainesville, que es el campus mayor da Universidade de Florida, tem aí muito perto uma base militar. Então tinha muitos alunos que eram mariners estudando. Alguém foi lá na direção do programa e me acusou de anti-americanismo porque eu estava dizendo que vender e comprar é ruim. Eles não imaginam quanto americanista a senhora é. Porque a América é muito maior que os Estados Unidos. exatamente. Claro. Quando você falou isso, eu me lembrei. Não, para mim tudo bem, só que eu não sabia que estava disponível. Sim. Porque foi um esforço enorme. Eu vou até o Popol Vuh Sim, para sim. fazer a perícia, né? Muito Vou. valioso o trabalho. Mas agora eu fiz outra perícia que é para o conflito armado da Colômbia. Então é penoso. Mas queria contar. Então, se eu consigo, tem algumas coisas que eu aprendi aí que não sabia de antes. Sim. Por exemplo, que quando primeiro, isso é interessante porque isso não está no texto, que eu vou a falar lá em um hotel da cidade de Guatemala, como vou eu a enfocar a realização da perícia, do texto. E então tinha um grupo da cooperação espanhola, de mulheres que trabalham no escritório da cooperação da Espanha. E elas reagiram e criticaram a minha abordagem, dizendo que os crimes sexuais de guerra surgiam da estrutura patriarcal da família indígena.
a mí me tocó en un... Imagina. ¿Cómo? Repete. E aí a minha tanada, como eu falo, né, a minha orelha ficou vermelha, eu fiquei absolutamente sangrada e comecei a gritar enlouquecidamente que era de manual, que o uso da agressão sexual na guerra é de manual. E você pode comprovar que é de manual. Estratégias de Não vem da opressão da família indígena, que coisa absurda. Absurdo. Então, eu me defendi bem, gritei bastante. Mas quando Es vem necesario. assim, as outras perícias, me toca escutar a perícia linguística. E isso foi muito importante. Porque na perícia linguística, né, feita por uma mulher que dominava a língua Maya Quechí, não são Maya Quichés, são Maya Quechís. E o espanhol, e fez as traduções, porque todas as testemunhas falavam Maya Quechí. Eu escutei os testemunhos em Maya Quechí com tradutores, né? Mas a pessoa que fez, a mulher que fez a perícia linguística, explicou o seguinte, que a palavra estupro, ou seja, a palavra violação, não existe na língua Maya Quechí, que tiveram imagínense, iam dizer que se originava no mundo indígena a agressão. ¿Existe la palabra? Não, que elas tiveram uma dificuldade enorme em nomear a agressão que sofreram. Porque, então, qual foi a palavra que usaram? Isso é importantíssimo. Profanação. E aí você tem todos os teóricos que trabalham com a guerra no Meio Oriente, Mary Calder e outros autores que eu cito e que analisam a guerra no Meio Oriente, vão dizer que a guerra hoje é uma guerra profanadora. Nossa, que interessante. Olha que coincidência interessante. Profanação dos corpos das mulheres, profanação dos templos e profanação dos sacerdotes ou sábios daquela sociedade. E aí veio... E quebra o tecido social, né? Claro, porque aí você... Porque sempre a formação militar soube que a moral da força é fundamental. Então você quebra a moral da força. Uma profanação. Interessante. Bueno, essa rueda de charlas está maravilhosa. Poderíamos continuar muito tempo, né? Mas a professora tem um outro compromisso agora, Sim. para falar com todos lá no auditório Nicolau Savicenko. Então a gente quer finalizar o trabalho agora, agradecendo bastante sua presença aqui, seu compartilhamento de tanta Obrigada a vocês. sabedoria. Já não é só conhecimento, né? Não. É sabedoria de vida, histórias. Então a gente agradece bastante a professora, Obrigada. agradece a Thaís, né? Agradece a Monique, a Beatriz e a Grazi. Então, uma outra oportunidade, a senhora querendo, nós estamos aqui. À Ok, vontade. muito obrigada. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, então. Então, boa noite a todos. E a gente vai para o Nicolau Savicenko, que agora a gente tem outro compromisso. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora. Obrigada.